mais uma vez as nossas videoaulas. Estamos aqui com o projeto e-learning na disciplina de literatura e vamos iniciar a primeira série, mais um conteúdo dando sequência aos nossos estudos. Vamos falar nessa videoaula sobre as principais características do arcadismo na atualidade e as características em geral que expressam esse período, esse estilo, essa escola literária, que é uma transição do barroco para a sequência que virá a seguir. Vamos falar do arcadismo na atualidade, porque é sempre necessário colocar tudo aquilo que a gente estuda em relação a essa produção artística e literária dentro do contexto que nós vivemos atualmente. Nós já falamos isso em aulas anteriores e aqui a gente pode perceber que ele é uma questão muito presente nas músicas da atualidade, no cinema, em anúncios, porque ele traz uma mensagem da necessidade de sair daquele sentimento pesado, daquele sentimento de sofrimento opressivo, para alguma coisa que fale de mudança, que fale de esperança e que traga essencialmente a paz. Então, todos esses temas árcades que relacionam a vida do campo são a presença e a característica forte do arcadismo em vários processos e movimentos da atualidade. Bom, que características a gente pode destacar para trazer como presença forte o arcadismo e as suas características? Nós já apontamos para vocês as características principais, dentre tantas outras que caracterizam essa escola literária. O carpe diem, aproveite o dia, o fugere urbem, a fuga da cidade, e o bucolismo, que é exatamente aquele sentimento de paz que o campo, que a vida do campo nos traz. A simplicidade, a necessidade de você encarar a vida de uma forma positiva, mesmo que você ainda esteja passando por um período de sofrimento amoroso ou não, mas a necessidade de você viver o momento presente, focar nessa esperança, nessa possibilidade de renovação, esquecendo o passado e não se preocupando tanto com o que virá no futuro, porque para o arcadismo a necessidade de viver o dia é o principal. O fugere urbem é justamente a necessidade que o homem tem de sair do caos urbano, da ansiedade, daquilo que o atormenta em busca da paz. E como que ele consegue isso? Através do bucolismo. Quando ele encontra no campo justamente todos esses sentimentos, esse contato com a natureza, esse resgate da paz interior, da renovação, dos sentimentos que promovem a esperança. Nós falamos do iluminismo nas nossas aulas, né? E essa é a grande força árcade. Então aqui eu destaquei alguns pontos de músicas que vocês já conhecem e que reforçam essas características que a gente apresentou anteriormente. Por exemplo, olha aqui, Eu Quero Uma Casa no Campo. Essa música foi interpretada por Elis Regina e é de um autor, compositor muito famoso, Belchior, e aqui a gente tem exatamente as expressões relacionadas ao arcadismo, olha, onde eu possa compor muitos rocks rurais. O que a gente tem hoje? A música sertaneja, né? O forró universitário, a música sertaneja fazendo esse resgate desse homem do campo sendo valorizado. E tenha somente certeza dos amigos do peito e nada mais. A música é belíssima. Eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar no tamanho da paz. E eu tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Então aquela paz interior, aquele contato com a natureza, aquela coisa de esquecer as horas e aproveitar esse período de tranquilidade é a mensagem proposta não só pela música, mas também pelo arcadismo. Aqui na sequência, a gente também apresenta para vocês os nossos filósofos que fazem e dão a força do pensamento do arcadismo. São os filósofos que trouxeram o iluminismo, a questão do contexto cultural, para o momento em que a gente vive. Então aqui tem os principais, com as suas respectivas citações, para reforçar bastante para a gente a memorização desse conteúdo relacionado ao iluminismo. Então a gente tem Isaac Newton, cientista, construímos muros de mais e pontes de menos. Voltaire, o melhor governo é aquele em que há
o menor número de homens inúteis. Descartes. Viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. E o nosso Kant, o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Então aqui a gente tem essa apresentação dessas reflexões filosóficas e científicas dando força a esse pensamento do homem, onde ele vai em busca da razão, do classicismo. A gente vai lembrar o quê? Que o arcadismo também é conhecido como neoclassicismo, porque ele resgata essa força do pensamento científico, do conhecimento e da necessidade de manter essa esperança. E dando sequência na questão da abordagem da música, a gente tem também uma música composta por Renato Russo, na banda Legião Urbana, uma música bem conhecida, O Vento no Litoral, que traz exatamente esse sentimento de retorno da valorização do eu, que também é uma característica do arcadismo. Então, nos versos que ele diz: de tarde quero descansar, chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte. E vai ser bom subir nas pedras, e sei que faço isso para esquecer, eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. Olha o contato do homem com a natureza aí, na tentativa de mudar aquele sentimento triste que ele está vivendo. Então a gente sabe que nossos compositores da atualidade, Renato Russo e tantos outros, também trazem em si marcas de escolas literárias do passado. E isso deixa a gente na certeza da importância do estudo da literatura para entender as músicas, a arte e todo o momento e o cenário histórico, científico, filosófico que nós vivemos, não só nas questões literárias. Então, o eu lírico dessa música faz esse resgate, faz esse contato e retorna para a gente com essas questões. Aqui nós vamos apresentar os dois principais autores que foram marca do arcadismo no momento do século XVIII, que foi Cláudio Manuel, o marco brasileiro, onde ele, sendo um advogado, minerador, poeta português no Brasil, ele se destacou pela sua obras poéticas, onde lá a gente encontra as maiores referências da poesia árcade. A gente vai continuar estudando nas nossas próximas aulas as obras desse autor, assim como a maravilhosa obra, Marília de Dirceu, composta pelo outro nosso consagrado Tomás Antônio Gonzaga, representante também do arcadismo. E aqui eu deixo para vocês, finalizando a nossa aula, um breve resumo, um mapa mental com resumo das principais características do arcadismo, dos seus principais autores, Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, e também o contexto histórico, certo? Lembrando aqui, olha, século XVIII, arcadismo, também conhecido como neoclassicismo, e finalizamos a nossa aula e nos vemos até lá.